Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Domingo passado eu não estava aqui, estava num congresso em Campos do Jordão. Fui convidada a participar do Congresso da Família, do Círculo de Mães em Oração em Campos do Jordão. E eu fui convidada a pregar, a fazer o encerramento desse trabalho lá. E foi uma bênção estar com as irmãzinhas lá, senhoras do Círculo de Oração. Uma senhorinha de 82 anos, que eu conheci, e que, numa das aberturas que teve, nós saímos passear na cidade, né, para conhecer a cidade. Algumas mulheres queriam comprar roupas, blusas e tudo mais, uma cidade muito bonita. E aí, essa senhorinha de 82 anos, todas as lojas que ela entrava, ela pedia licença para a pessoa, para orar pelo estabelecimento dessa pessoa. E encantou todo mundo, né, com esse gesto dela. Isso é oportunidade de evangelização. E nós ficamos felizes em estar lá, levando o nome da Sexta Igreja neste lugar também, né? Tinha várias denominações, o Círculo de Mães não é da IPI, mas a IPI participa lá, tem muitas denominações que participam também do Círculo de Mães, e nós somos uma das denominações que participam. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 120. Salmo de número 120. Esse mês da família, estaremos falando sobre o caminho da esperança. No caminho da esperança é o tema da nossa série desse mês. Hoje vamos falar um pouquinho sobre caminhar em oração. Mas tem algumas outras coisas sobre esse texto que nós vamos conversar também. Salmo 120. Diz assim: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado, ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedá. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Eu não vou falar necessariamente, obrigatoriamente, sobre esse texto em si, sobre os versículos que aí estão, mas quero conversar com os irmãos sobre o contexto em que esse texto está inserido. A vida cristã, nossa vida cristã, ela é uma constante caminhada, é uma caminhada de esperança. Então, nesse mês, nós vamos estar meditando um pouco sobre o livro dos Salmos, e hoje falando sobre o Salmo 120, que é o Salmo dos peregrinos. É um salmo de romagem, ou seja, salmo de pessoas que caminhavam, que estavam caminhando. Esse Salmo 120 é um dos 15 salmos que compõem o saltério com esse tema. Nesses textos, nesses 15 salmos, nós temos uma visão de como é a caminhada cristã e recebemos orientações para, no decorrer dessa caminhada, a nossa comunhão com Deus ser aprimorada. Antes de nos aprofundarmos nesta meditação, eu quero fazer uma pergunta. Você tem enfrentado suas lutas com fé? Você tem caminhado com Deus? O Salmo 120 a 134 servem para responderem essas perguntas. E eles nos trazem, então, esses salmos, e especialmente esse que eu estou trazendo a vocês hoje, eles trazem algumas lições, mais especificamente 4 lições que nós vamos aqui falar. O primeiro, a nossa vida é uma peregrinação rumo
ao céu. O segundo, nesse mundo, nós experimentamos várias coisas. Nós temos toda sorte de experiências. O terceiro, as dificuldades surgem durante a caminhada, mas não devem impedir o nosso progresso. E o quarto ponto, enquanto caminhamos neste mundo, devemos entoar louvores para a glória de Deus. Todas essas coisas que eu acabei de dizer são fundamentais para a nossa caminhada. E como vocês devem ter reparado, não tem muito a ver com o texto em si, mas com a proposta do texto, que é um salmo de peregrinos, um salmo de caminhada, um salmo de romagem. Primeiro ponto, nossa vida é uma peregrinação rumo ao céu. Esses salmos eram geralmente cantados pelos judeus em suas viagens rumo a Sião. Mesmo habitando em locais diferentes e distantes uns dos outros, os judeus, em 3 ocasiões festivas no ano, se dirigiam a Jerusalém em obediência à ordenação de Deus. Eles entendiam que a identidade do povo precisava ser preservada. Então as tribos se organizavam e marchavam até Jerusalém. Essa era a maneira que eles tinham de dizer aos outros que eles não pertenciam aos lugares em que eles habitavam, mas que eles continuavam sendo servos do Senhor. Ao mesmo tempo que eles armavam as suas tendas durante a caminhada, pelo caminho, eles tinham consciência de que seriam paradas temporárias, até se reunirem com os seus irmãos e irmãs diante de Deus para adoração e louvor no templo. Esse movimento dos judeus nos traz uma lição. Neste mundo, vivemos em peregrinação e jamais podemos confundir como aqui sendo o nosso destino final. Não é. Como está escrito em Hebreus 13:14, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Preservar a nossa identidade é o que precisamos nos esforçar em fazer, independente do lugar onde estivermos. Nem sempre você estará próximo da sua igreja, seja por motivos de trabalho, seja por motivos de viagem ou doenças. Nem sempre você estará próximo dos seus irmãos, mas ainda assim, você deve se lembrar da sua identidade com Jesus, como Ele te salvou e o compromisso que Ele assumiu com você, quando morreu naquela cruz e ressuscitou. Lembre-se que você é crente no trabalho, na faculdade, na tristeza, na saúde ou na doença. Você é crente em Sorocaba, ou você é crente em Campos do Jordão, ou você é crente num cruzeiro marítimo, seja lá onde for, você continua sendo cristão. Sua identidade não pode ser ignorada, nem em suas relações interpessoais, nem em seus relacionamentos de trabalho, seus negócios profissionais. Portanto, onde você estiver, você ainda deverá guardar os mandamentos, você ainda deverá temer ao Senhor, você ainda deve estar em constante oração, como os judeus quando faziam essa caminhada. Era isso que eles estavam fazendo, resgatando aquilo que Deus tinha colocado no coração deles. Uma das razões das pessoas se identificarem com o livro dos Salmos, e eu acredito que muitos de vocês devem ter lido bastante alguns dos Salmos, é a maneira de mostrar as inquietações humanas. O livro de Salmos mostra muito isso. Mostra inquietações que nós também vivemos, problemas que nós passamos, expressam alegria e força que nos interessam. Os salmos revelam o crente em seus temores
e fragilidades. E, ao mesmo tempo, eles seguem as suas vidas, regozijando-se em Deus e confiando nas suas bênçãos. Se vocês forem ler os Salmos, todos eles, a grande maioria deles, começa o salmista se lamentando, reclamando, chorando. E no final, ele está se alegrando e exaltando o nome do Senhor, porque ele entende que Deus é poderoso para tirá-lo daquela dificuldade. E assim, os salmos nos levam a confiar nas bênçãos de Deus. Nos salmos de romagem, nós temos testemunhos de como Deus concede paz, como Deus concede livramento, como Deus ampara as famílias, como Deus ampara aqueles que os temem. E aí, nós percebemos que várias famílias têm várias experiências na vida. Durante a caminhada, temos vários momentos de experiência. E nós, então, entramos no nosso segundo ponto. São diferentes experiências que encontramos ao longo do caminho. São diferentes experiências que cada um vivencia. Os crentes respondem a essas experiências com gratidão, obediência e culto. Em diferentes momentos, cada um de nós aprendeu que cultuar a Deus vale muito a pena. E em muitos casos, vamos constatar, como no Salmo 129, 1, que diz: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Mas também, durante a caminhada, nós podemos dizer, como o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Às vezes, na caminhada, estaremos solitários e muito desconfortáveis ao encontrar pessoas que amam a contenda, como no texto que nós lemos. Pessoas que amam a contenda. Ficaremos, então, desconfortáveis em relação a isso. Mas, certamente, Deus permitirá que encontremos pessoas com as quais diremos: quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Está no Salmo 133. Às vezes, nos queixaremos da zombaria dos arrogantes, como no Salmo 123. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes, diz esse salmo. Mas também poderemos reproduzir o que atesta o Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. São diferentes experiências, diferentes percepções que nos enriquecem, que nos amadurecem, que nos fazem perceber quando Deus está perto de nós. As dificuldades crescem, mas não vencem o povo de Deus. Tanto é que Israel está aí ainda, né, gente? Diante de tantas dificuldades, era um povo que a gente podia dizer: não vai dar, vai morrer. E eles ainda estão aí. Eles ainda estão aí. As angústias nos assolam, mas não determinam o nosso fim. Nós somos completamente dependentes de Deus, e o Senhor sabe disso, e não nos abandona. E aí nós entramos, então, no nosso terceiro ponto, nesse pensamento, que é: as dificuldades não devem nos parar. Não importa o que aconteça, é necessário que nós avancemos, é necessário que nós cresçamos. Não podemos desistir daquilo que é mais precioso para nós, o Senhor, que é a nossa riqueza. Não há desafio neste mundo tão grande que não possa ser vencido quando estamos ao lado do Senhor. E eu posso afirmar com toda certeza que sem a presença de Deus, o menor dos problemas pode nos esmagar por inteiro. O salmista, ele lida com as mesmas coisas que nós lidamos hoje. Os salmos
falam dos danos que a mentira traz, fala da rebelião do homem contra Deus, fala da agressividade alheia e muitas outras coisas estão escritas nos Salmos. Essas são algumas dificuldades que nós vivemos também hoje, nos dias atuais. Porém, onde existem dificuldades, sobram promessas. Segundo o apóstolo Paulo, em Romanos 5:20, ele diz assim: onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça. Onde as nossas mazelas e as nossas misérias são expostas, o poder de Deus prevalece. Então, por que recuar? Por que desistir? Se Ele não permitirá que seus pés vacilem e te guardará de todo o mal. Está no Salmo 121. Por que nos preocupamos com o pão que necessitamos, se aos seus amados Ele dá enquanto dormem? Está no Salmo 127. As dificuldades, irmãos, não devem impedir o nosso progresso. O Salmo começa dizendo, no início deste Salmo, que o salmista estava em angústia. O Salmo 120 diz isso, que ele estava em angústia. Ou seja, ele orava a Deus com o coração angustiado. Na nossa caminhada, é na angústia que devemos perseverar em oração, naqueles momentos em que o coração está apertado, momentos em que a maldade nos cerca. É nesses momentos que nós devemos nos curvar, dobrar nossos joelhos e orar. E aí nós vamos para o nosso quarto ponto, que não é somente orar, mas é também louvar. No quarto ponto, enquanto caminhamos, louvamos a Deus. Uma coisa que chama atenção em relação ao ser humano é a música. Se vocês forem estudar história aí, e estudar a música, quando ela surgiu, como começou e onde ela está sendo executada, vocês vão perceber que desde o início a humanidade caminha com a música. A música faz parte das nossas experiências, marcam as fases da nossa caminhada. Há músicas que servem para relaxar, há músicas que servem para estimular a nossa mente, há músicas que servem para acalmar. No plano de Deus, a música está presente. E é uma forma de falar sobre os grandes feitos de Deus. Os judeus usavam isto, a música, para falar dos grandes feitos de Deus e das vitórias que Deus tinha para a vida deles. Não era só lamentação, eles também cantavam de alegria. O povo de Deus canta, louva enquanto caminha para o céu. Os salmos de peregrinação são exemplo disso. Nesses salmos nós temos poesia profunda, métrica bem elaborada, letras hebraicas que elevavam o coração dos fiéis para a adoração. Na tradição judaica, a música marcava os grandes eventos, trazia ânimo e servia de evangelização. A música estava presente quando o povo atravessou o Mar Vermelho. E a música estava presente quando Jesus instituiu a ceia. Companheiros de prisão ouviram Paulo e Silas cantando na prisão à meia-noite. Nos céus, os anjos louvam e nós também louvaremos. Aqui na terra, o louvor deve ser uma característica nossa, como resposta de um coração que está cheio do Espírito Santo. Cantamos para reconhecer o que Deus nos tem feito, para dizer que Ele é o único Deus na nossa vida, sobre a terra, para comunicar a palavra de Deus. É para isso, né? E é por isso que cantamos, para glorificar a Deus. E eu já estou encerrando aqui a nossa reflexão dessa noite, e vou puxar um pouquinho para o texto agora, falando sobre paz. Paz. Enquanto caminhamos, somos chamados a amar e semear a
paz. Jesus diz em Mateus 5:9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nem tudo o que acontece na nossa vida nos faz sorrir, mas devemos confiar na bondade de Deus sobre nós. Vivemos num mundo de imperfeições e na escola dominical estávamos falando exatamente isso. O salmista fala que estava morando em uma cidade de pessoas ruins e mentirosas. Ele diz no final do texto: ai de mim que estou nessa cidade. Ele estava morando numa cidade de pessoas ruins e mentirosas. Em algumas ocasiões, nos veremos cercados por pessoas assim. Pessoas que são incrédulas, pessoas que não nos respeitam, pessoas que nos fazem mal. Às vezes, até no meio do povo de Deus, onde essas coisas não deveriam acontecer, nós encontramos pessoas assim. Mas prestem atenção no que o salmista fala no verso 6. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Talvez você também esteja cansado como o salmista. E você também esteja dizendo: Senhor, é tempo demais que eu estou aguentando tudo isso, é tempo demais que eu busco a paz para minha família, eu quero a paz, eu sou um guerreiro da paz. E esse é o quadro que o salmista coloca diante de Deus e que nós também devemos colocar diante do Senhor. Se você busca a paz, coloque diante do Senhor e Ele derramará a paz sobre cada um de vocês. O que podemos dizer aqui em relação a tudo isto? As atitudes dos outros não podem determinar as minhas atitudes. A atitude do crente tem que ser pautada pela palavra, é determinada pela palavra de Deus. O que diz a Bíblia em Romanos 12:18? Se possível, quanto depender de vós, tende paz uns com os outros. Procurem viver em paz com todos. E eu não estou dizendo que isso é fácil. Nos dias atuais, tem sido difícil manter a paz uns com os outros. E ficamos cansados de nos esforçarmos para promover essa paz e sermos pisados, sermos agredidos, sermos provocados. Escutamos mentiras que diminuem o valor da igreja e diminuem o evangelho. Mas não se esqueçam que o nosso esforço não é em vão. Lutamos pela verdade, buscamos a paz que excede todo o entendimento, como nós cantamos aqui hoje. Porque é isso que Jesus nos ensinou a fazer. Foi assim que Ele viveu aqui e é assim que Ele quer que nós também vivamos. Que nessa caminhada, a oração e a paz caminhem juntas. Que possamos continuar caminhando em paz e orando. Que quando nós sairmos daqui para os nossos afazeres diários, para as nossas viagens ou qualquer outro lugar, que não nos esqueçamos da oração e da paz do Senhor, que é derramado sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, nos sustente e nos ajude a entender a movimentação dele para cada um de nós. Amém?